Vamos lá. Primeiro eu vou usar um lápis H. Um lápis H, você pode utilizar um lápis HB. O ideal é você utilizar um lápis claro, porque nesse momento nós vamos fazer um esboço bem simples. Então eu vou fazer um círculo aqui. Vou fazer um círculo marcando o... Então eu faço com a mão leve. É muito importante você se atentar para o peso da sua mão em relação ao lápis nesse primeiro momento. Porque você faz o esboço com a mão bem leve, com o lápis claro, né? O lápis H, você pode utilizar o HB. E se você errar, você pode apagar e não ficar a marca. Por isso é importante você deixar a mão bem leve nesse primeiro momento. Vou traçar uma outra linha aqui, que vai ser a parte superior dos olhos. E traçar uma linha inferior. Lembrando que é com a mão leve, porque se você errar, você apaga e não vai ficar aquela marca do lápis. Então marquei aqui essa primeira parte aqui dos olhos. Então, eu não preciso ficar preocupado nesse primeiro momento. São traços. Eu estou fazendo aqui as linhas principais de um olho, né? Agora, olha, marquei, fiz o círculo, fiz a parte superior, a parte inferior. Deixei aqui um pouco esse bico aqui, né? Para fazer um detalhe bem legal aqui nos olhos. E agora eu vou marcar a parte superior aqui da pálpebra. É um desenho simples, porém eu vou tentar fazer de uma forma que ele fique bem interessante, bem legal. Então você pode ir acompanhando aí esse desenho e tentar fazer também. É importante você não só assistir, mas você praticar também. E aí eu vou fazer algumas marcações agora ainda com lápis H, com lápis claro, de alguns detalhes para que o olho fique interessante, não fique apenas um olho. Eu olho para o desenho e vejo que é um olho, mas que mais interessante tem nesse olho? Tem um sombreamento, tem alguma coisa? Então eu vou fazer algumas marcações aqui bem simples, onde você vai poder destacar o seu desenho. Então começamos. Então, esboço pronto. Você vê que é algo bem simples. O círculo maior, outro círculo menor dentro. Você vê a parte superior, a parte inferior. A princípio, bem tranquilo esse momento. Agora eu vou pegar uma lapiseira 05 com grafite 4B, que é um grafite escuro, e vou fazer as partes escuras do desenho. Por que é importante fazer as partes escuras? Porque o seu desenho já se destaca no início. Então eu gosto de já pegar a parte escura e fazer para que o desenho se destaque. Então eu estou utilizando uma lapiseira com grafite 4B, mas você pode usar o lápis 2B, você pode utilizar um lápis 4B. O ideal é o lápis estar bem apontado, a ponta bem feita, para que você faça o traço preciso. Um traço preciso, ele faz toda a diferença. Então eu vou marcar aqui, ó, onde eu fiz o esboço, e vou começar a sombrear o meu desenho. Não preciso apertar muito. Por quê? Porque o grafite já é escuro. Então fica aqui essa dica. Se você conhece os materiais, você acaba saindo na frente. Então fica a dica aqui. Se você tem uma parte escura, você pode utilizar um lápis escuro. E esse lápis escuro vai fazer um tom bem próximo do que você deseja, sem você precisar forçar. Você pode muito bem usar... mas eu só tenho o lápis HB. Não tem problema, você faz várias camadas. Agora, se você tiver o lápis 4B ou um lápis 2B, você já pode fazer uma cor escura para você ganhar tempo. Porque aqui a gente está fazendo um desenho, tentando fazer um desenho legal, mas que não é com tanta aquela precisão que a gente costuma fazer nos nossos trabalhos, né? Eu vou tentar ter a mesma qualidade, porém com um pouquinho mais de agilidade para o vídeo não ficar muito longo. Então aqui, ó, depois que eu utilizei a lapiseira 4B, eu estou usando um lápis 2B para fazer um pequeno degradê aqui em volta da íris. Por quê? Porque no desenho realista não pode ter traços marcados, assim, muito firmes, a não ser que tenha um detalhe que é bem aparente, e aí é uma linha, mas ainda assim, essa linha aparente que vem a ter na referência, eu preciso jogar um degradê em volta de cada traço. Então aqui, ó, eu estou utilizando um pincel. Em partes escuras, eu gosto de utilizar um pincel que tem as cerdas mais durinhas, onde eu posso espalhar o grafite e ele penetra bem no papel e deixa bem homogêneo, deixa bem suave. Eu utilizo esse pincel e um pincel maiorzinho para eu poder limpar aqui o grafite que vai soltando, então eu utilizo um pincel maiorzinho. Então, vamos lá. Fiz uma primeira parte escura, agora essa parte que eu marquei aqui em cima também é escura. E eu vou jogar aqui o 2B, eu venho com o lápis 2B, vou jogar uma sombra, sem apertar, lembrando isso. Evite apertar o lápis no papel. Você pega um pouquinho mais para trás o lápis, coloca a ponta do grafite no papel e balança a mão. Com suavidade, com tranquilidade. Deixa o grafite, o papel fazer essa parte escura. Você não precisa forçar a mão, senão você acaba danificando o papel.
Então, eu venho aqui, ó, faço uma camada, um sombreado com a mão bem leve. Ó. Eu encosto o lápis e vou balançando minha mão. É claro que eu preciso ter um controle para que esse traço não ultrapasse o esboço que eu fiz, porque o esboço é a referência para eu saber aonde eu vou colocar o grafite, aonde eu tenho que parar, aonde eu tenho que seguir. Então, coloquei o 2B, eu vou vir com a lapiseira agora, com o 4B. Com a mão bem leve, eu posso utilizar um lápis. Eu estou usando aqui a lapiseira, mas eu também posso utilizar um lápis 4B sem problema nenhum. Você vê que eu não estou forçando, você observa que eu estou usando da mesma forma que eu usei o lápis. Bem de leve, é um trabalho de paciência. Eu vejo muitas pessoas falando que gosta de desenhar, mas não tem paciência. A paciência é algo primordial para todo desenhista. Você que quer fazer um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade, um desenho que venha ser diferenciado, você precisa ter paciência. Se você não tem paciência, você acaba perdendo alguns detalhes, ou manchando o seu desenho, ou manchando a sua obra. Eu costumo dizer para meus alunos que depois que eles entram no curso, que eles começam a aprender algumas técnicas, como utilizar os materiais, eu digo que eles não desenham mais por desenhar, como eles faziam antes do curso. Por exemplo, tô sem nada para fazer, vou desenhar. Aí pega lá e faz um desenho qualquer. Isso é legal, não tem problema. Você tá num ônibus, no metrô, numa praça, esperando alguém, aí você quer desenhar, tudo bem. Mas quando eu sento, eu separo uma referência e eu me proponho a fazer um desenho legal, eu preciso olhar para aquilo não simplesmente como desenho. A partir do momento que eu começo a aprender técnicas, eu começo a olhar os meus desenhos como obra de arte. Então eu digo para eles, agora vocês não fazem desenho por desenhar. Agora vocês fazem obras de arte. Nossos desenhos precisam ser olhados por nós como obras de arte. Não, vou desenhar aqui, se não ficar legal, beleza, tudo bem. Agora, se você quer ser um desenhista diferenciado, se você quer que tenha evolução no seu trabalho, nos seus desenhos, você precisa olhar cada referência, cada desenho que você for fazer, você precisa ter um olhar diferenciado. E não desenhar por desenhar, mas que cada desenho seja uma obra de arte. Mas eu nem sei desenhar direito. Mas a questão está aí. Tudo começa na sua mentalidade, na maneira que você enxerga o seu desenho e o seu trabalho. Se você não valorizar o seu desenho, se você não der o seu melhor no seu desenho, quem é que vai dar? É muito legal quando alguém olha o nosso desenho. Eu estou usando aqui o lápis 2B. É muito legal quando alguém olha o nosso desenho e diz assim, caramba, que desenho lindo, como você conseguiu fazer isso? Mas antes que alguém diga isso, reconheça o seu trabalho, a sua dedicação, você precisa buscar essa dedicação. Você tem que falar, todos os dias eu vou tirar pelo menos meia hora para fazer um desenho. Vou fazer o meu melhor desenho. Então, eu comecei a sombrear aqui algumas partes escuras com lápis 2B, sem apertar o lápis, sempre bem suave. E estou destacando aqui, preservando algumas áreas brancas, algumas áreas mais claras, que é onde vai dar aquela diferença, aqueles detalhes dos olhos. Então eu vou preservar aqui, sempre com a mão muito leve. Então vou marcando aqui algumas partes escuras, sem apertar muito. Lembrando que eu sempre começo pelas partes escuras. Assim o meu desenho ele já se destaca. Algumas pessoas preferem fazer a parte clara, jogar uma camada mais clara. Não tem problema. Você utiliza a técnica que você acha melhor. Então, vamos seguindo aqui, Marquei aqui, faço uns tracinhos aqui bem leve. Não posso ficar marcado com a mão bem leve. Vou fazendo uns tracinhos. E aí vou marcando. E preservando algumas áreas brancas. Com a mão levinha eu consigo. Uma dica interessante para você treinar é você conseguir fazer com o mesmo lápis um traço bem suave. Eu só coloco uma dica que eu uso. Coloca a ponta do lápis no papel e balança a mão aqui, sem colocar peso. Se eu pego aqui na ponta do lápis, eu coloco o peso aqui na ponta e o traço sai forte. Mas se eu pego um pouquinho atrás, eu consigo apoiar minha mão aqui na folha de proteção, balanço minha mão e consigo conduzir aqui o lápis no peso que eu quero. Se eu quero clarear, eu vou com a mão leve. Se eu quero um tom mais claro. Agora, se eu quero um tom mais escuro, eu vou pesando um pouquinho mais a mão. Eu fico um tempinho maior aqui nessa parte, E qual é a ideia? A ideia é eu conseguir fazer uma passagem do claro para o escuro ou do escuro para o claro sem fazer força. Tá vendo? Esse papel aqui é fino demais, então por isso que tá demorando um pouquinho mais a pegar o grafite no papel. Mas no bloco ali ele pega um pouquinho mais rápido. Então isso aqui é um exercício para você que tá aí, Você com o mesmo lápis conseguir tons mais escuros e tons mais claros. Lembrando sempre de controlar o peso da mão. Tá bom? Então fica aí esse exercício. Você tenta fazer uma passagem aqui, que ela não fique marcada do escuro para o claro. Isso vai ajudar muito no seu sombreamento. Então, seguindo aqui, vou fazendo alguns tracinhos. Outro item que eu gosto de utilizar é esse pincel. Lembra? Parte muito escura, um preto intenso, eu uso esse que tem as cerdas mais durinhas, que é para fixar a parte escura. Para áreas mais claras, onde eu quero deixar um sombreamento mais tranquilo, mais
mais leve, mais homogêneo, mais claro, eu uso esse pincel, que ele é mais molinho. Ele não é tão mole, tá vendo? É um pincel de maquiagem, você compra em papelaria, em lojas que vendem produtos de maquiagem, você compra. E eu, com esse mais molinho, o que eu uso? Eu uso aqui nas partes claras. Eu venho aqui com a mão leve sempre, vou sombreando aqui, ó. Ele vai me dando um sombreamento bem homogêneo, bem uniforme, sem manchar o meu desenho, porque se eu faço essa parte clara com outro pincel que é duro, com certeza vai ficar algumas marcas. Ele vai deixar algumas marcações ali no momento que eu passar o pincel. Então eu venho aqui com calma, ó. Vou passando, olha como é que fica suave. Sem apertar, eu vou sentindo aqui o peso, o contato do pincel com o papel, eu consigo sentir o peso da minha mão. Tem gente que pensa que desenhar é pegar um lápis, um papel e começar. Não, tem toda um envolvimento. É a sua mente focada no que você está querendo fazer. É você sentar numa posição confortável. É você ter uma luz legal, uma claridade boa em cima do seu desenho para você observar bem os detalhes. E o movimento, a leveza da mão, o controle, a coordenação motora bem trabalhada. É claro que isso vem com a prática. Se a gente não praticar, a gente não evolui. Tem uma frase, vai até estar no meu livro, Pequenos Traços de Grandes Sonhos. Meu livro vai estar saindo em breve, vou estar aqui falando para vocês. Inclusive tem um vídeo que eu fiz uma camisa, eu desenhei umas letras, uma camiseta, com o título do meu livro, Pequenos Traços de Grandes Sonhos, você pode estar assistindo. Eu ensinei como fazer. Ó, aqui eu tô com 2B, volto e escureço um pouquinho mais as regiões escuras aqui, ó, escureço um pouquinho aqui onde eu acho que tem que ficar um pouco mais acentuado a sombra. Então vem aqui com a mão leve, ó. Posso também utilizar círculos pequenos e próximos, sempre com a mão leve, forma suave. Volto lá de novo, ó, com o pincel e suavizo esse traço. Vou suavizando o traço. Agora eu vou usar o HB, porque aqui é uma parte mais clara. Quero deixar esse lado dos olhos um pouco mais claro. Então venho com o mesmo princípio. A ponta do lápis pegando no papel, eu faço o movimento, o balanço da mão. E controlo o peso da mão e deixo bem leve. E aí venho com o pincel, com as cerdas macias, e suavizo. Você vai fazendo o seu desenho aí também, deixando o seu comentário, porque no final eu quero também ver o seu desenho. Você pode me seguir lá no Instagram, eu posto todos os meus desenhos lá, @dinobre, é D-I-H, né? O Di é D-I-H, nobre, underline. D-I-H, nobre, underline. De nobre, underline. Então você pode me seguir lá nas redes sociais. E tá vendo, esse desenho vai ser postado lá com certeza. Então aqui, ó, agora eu começo a vir com HB, com 2B, desculpa, e vou marcar uns tracinhos aqui, ó, com a mão leve. Que eu tô vendo. Bom, marquei alguns, mas vou fazer melhor. Vou pegar aqui, ó, essa caneta borracha mono zero. Eu vou fazer uma ponta chanfrada aqui com estilete. Outra coisa que eu falo para meus alunos também é que no desenho, borracha não é só para apagar erro. Borracha é para fazer detalhes da sua obra de arte. Então tem gente que pensa, qualquer borracha serve. Se você tiver uma borracha bastão, é muito legal você ter uma borracha bastão. Você faz a ponta assim, ó, chanfrada, tá vendo? Cortei ela inclinada. E aí, eu vou fazer alguns detalhes aqui. Você pode observar que o traço da borracha, ele fica. Por quê? Como eu consigo fazer um traço com a borracha, um traço claro, numa parte que está escura? Como é que acontece isso? Acontece porque eu trabalhei o sombreamento com a mão bem leve. Eu não afundei o lápis no papel. Então, o grafite ele tá ali, ó, na superfície ali, ó. Ele não penetrou nos poros do papel totalmente. Então eu consigo tirar um pouquinho do que eu fiz com grafite. Agora, se eu fosse fazer aqui nessa parte, eu já teria mais dificuldade. Por quê? Porque aqui eu usei o 4B com a lapiseira, a ponta fina ela ajuda a penetrar ali nos poros do papel, e eu passei o pincel para fixar ainda mais. Então se eu passo ali, eu vou ter uma dificuldade. Eu posso até conseguir fazer um brilho ali no meio dos olhos, no meio da íris ali. Mas, o que acontece? Se eu for tentar, eu vou ter uma dificuldade maior. Por quê? Porque o grafite está fixo no papel. Aqui não. Lembra que eu fiz com a mão suave? Então fica mais tranquilo de fazer. Então eu marquei aqui alguns traços bem legais. Bem simples, você vê que tudo que eu tô fazendo aqui é bem simples. Então tem gente que olha o desenho realista pronto, fala assim, meu Deus, isso é impossível. Tem um aluno meu que fala assim, é humanamente impossível fazer um desenho desse. Mas você vê que eu tô seguindo por etapas. Eu tô olhando cada detalhe e tô me dedicando em cada traço, ó. Depois que eu abrir o brilho com a borracha mono zero, com a ponta chanfrada, eu posso vir com 2B
do lado de cada tracinho, eu fazer, de cada tracinho branco da borracha, eu fazer um tracinho com lápis HB. E isso vai dar um volume nessa luz que eu abri aqui nos olhos. Tá vendo? Eu posso dar um tracinho e vou trabalhando. Você não precisa fazer idêntico ao meu. Aqui é uma base e você fica inspirado aí, como muitas vezes eu fico quando assisto algum artista fazendo algum trabalho. E aí eu fico inspirado e vou lá e faço um parecido. A gente nunca vai conseguir idêntico, igual, detalhe por detalhe. Mas o ideal é a gente tentar e buscar o aperfeiçoamento na nossa área, na nossa obra. Então, ó. Agora eu venho com esse daqui, que é mais durinho, e vou só passar para deixar suave o traço. Eu não quero tirar o que eu fiz nem com a borracha e nem com o lápis do lado dos traços que eu fiz com a borracha. Então eu venho com o pincel e passo com a mão leve. Ó, só para suavizar o meu traço. Aqui eu posso forçar um pouquinho porque ficou um pouco mais escuro. Então eu forço para poder essa marca aqui não ficar tão acentuada. Só para dar uma passagem. Ó, e aí tá saindo. Agora aqui eu não fiz os cílios, mas dentro do olho tá refletindo aqui os cílios. Então venho com 2B. Posso fazer com a lapiseira também. Aqui, ó. Com a lapiseira, 0,5 com grafite 4B. E marcar aqui os cílios. Mas como ela tá com o grafite 4B, o traço pode ficar um pouquinho escuro. Então eu tenho que ter esse domínio. O controle da mão aqui no grafite. No peso da lapiseira. Para eu não marcar. Então, olha. Eu vou vir com a mão bem levinha aqui para não perder aqui, ó. Ficou marcado. Então vem aqui, ó. Dou uns toques bem levinho, bem por cima, assim, quase não encostando no papel. É claro que tem que encostar. Mas venho aqui, ó, e toco. E vou trabalhando os detalhes. Mais uns tracinhos aqui, ó, com 2B. Eu faço uns tracinhos. É paciência. Outrora, eu já saía desenhando de qualquer jeito, sem observar nada. Sem prestar atenção nos detalhes. Mas como é um vídeo especial, em comemoração aos nossos 200 inscritos aqui no canal, vamos fazer algo simples, mas algo direitinho, né? Então vou tentar dar uma clareada aqui. É importante você limpar também a ponta da borracha que você passou. Eu vou dar uma clareada nesse brilho aqui, ó, para dar um efeito mais vivo. Então bato aqui, ó, a lapiseira no papel, aperto e tiro, para dar uma luz aqui. E aí eu posso aqui, ó, entre os traços que eu fiz, melhorar. Entre eles eu melhoro aqui a passagem de cada cílios. Vamos seguindo, já tem meia hora. Vamos lá. Então, mais ou menos pronto. Depois a gente pode voltar para acertar, né? Vou abrir mais um brilho aqui também, ó, para ficar um negócio interessante aqui. Vamos lá. Agora eu vou fazer essa parte aqui também escura. Essa parte aqui. Então, com 2B, ó, coloco minha mão sobre a folha de proteção, tá aqui, para eu não ter contato direto com o meu papel do desenho. Vejo a distância ali que precisa para a ponta do lápis chegar, onde que eu quero sombrear. E vou balançando a mão, ó, a pontinha do lápis pegando aqui no papel. Vou balançando a mão. Eu posso girar a folha para ficar um ângulo melhor. Porque se eu tentar inclinar a mão, eu posso perder ali o jeito, a pegada, e acabar saindo de posição. E eu passar o lápis aonde eu não quero. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu. Eu tá fazendo e de repente a mão, eu ver que não vai dar e tentar forçar. E quando eu ver, a mão tá fora de posição. E aí eu erro o traço sombreia onde eu não queria. Olha, mão leve. E aqui eu começo a clarear. Pego mais atrás do lápis. Isso é uma das técnicas. Tem pessoas que conseguem ter, né? Eu também consigo, mas é aquilo que você fica mais confortável. Tem pessoas que com o lápis aqui, segurando aqui na ponta do lápis, conseguem dominar esse peso. Ah, eu quero botar mais forte, quero botar mais fraco. Segurando aqui na ponta. Agora eu acho mais fácil segurar um pouquinho mais para trás e deixar a mão mais livre, mais leve. Você consegue visualizar melhor a ponta do lápis, não fica uma coisa escondida. Você vê aonde você está passando. E aqui eu vou clarear. Então eu venho com a mão levinha aqui, ó, quase não encostando no papel. E sombreio com a mão mais leve ali. E aqui embaixo, que eu quero mais escuro, eu posso passar mais uma camada. Estou utilizando o 2B nesse momento. Aí eu quero mais escuro aqui. Eu vou e faço mais uma camada. Passei uma, vocês viram. E agora estou ficando um tempinho aqui a mais, sem forçar. Ah, mas eu não tenho paciência, eu quero logo escurecer. Se você apertar o lápis, pressionar a mão, pesar a mão, se você precisar apagar, você vai ter dificuldade. Então é mais fácil você fazer algo com calma, escurecendo aos poucos. E se você precisar apagar, fazer algum detalhe, você consegue abrir a luz aqui numa parte escura, mas você consegue pelo fato de você ter feito de forma suave. É muito melhor do que você forçar a mão, errar e depois não conseguir abrir uma luz aqui. Então aqui, ó, nessa parte eu posso escurecer um pouquinho mais, então peso um pouquinho mais a mão, pouquinho, de forma que eu sinta que não está marcando
o papel. Aí eu fiz aqui um sombreado que eu achei legal, interessante. Eu volto aqui, ó, com o pincel que tem as pontas bem maleáveis, né? Não é aquele pincel duro. E uso o mesmo princípio, ó. Parte escura eu posso pressionar um pouquinho mais. Quando vai passando para a parte clara, eu deixo a mão mais leve. Posso fazer círculos assim, ó, movimentos circulares. Deixo a mão mais leve aqui. E na parte escura eu peso um pouquinho mais. Só que eu acho que ainda tá claro. Então eu volto lá e, ó, usando 2B novamente para escurecer um pouquinho mais aqui. Então, uma informação interessante é que as partes escuras, elas dão a impressão de profundidade. Então, conforme eu escureço aqui, vai me dar aquela ideia de que tá fundo essa parte aqui, ó. E partes mais claras de luz, né? Ela me dá a sensação de volume. Parece que tá vindo mais para frente, tá mais alto, tá subindo. Partes escuras da profundidade e luz, ela dá esse efeito de volume, né? De mais alto. Então, ó, tô escurecendo com paciência, sem forçar. Faço aqui a passagem com muito cuidado. Volto novamente aqui com o pincel e suavizo. Tem pessoas que utilizam cotonete, não tem problema usar cotonete. Tem outras pessoas que utilizam lenço de papel, né, o papel higiênico, não tem problema, pode usar também. Tem pessoas que usam algodão, né, que o cotonete, ele tem aquele algodãozinho na ponta, e outros preferem tirar um pouquinho de algodão daquele pacote, né, faz uma bolinha e também utiliza, não tem problema nenhum. O importante é você saber aonde você está passando. E o pincel, ele tem essa ponta, né, que nos ajuda a enxergar aonde precisa passar o pincel, se passar onde tem que passar, não passar em lugar errado, né? Porque de repente eu tô passando aqui e minha mão foge e eu passo num lugar que não era para passar. Não tem problema, não vou apagar, mas vai atrasar o meu trabalho. Então por isso que é melhor você fazer com calma, pacientemente, e saber o que está fazendo, aonde está fazendo, do que fazer com pressa e fazer errado. Então vamos lá. Fiz a parte de cima. Agora, antes de eu partir para os cílios, eu vou pegar aqui o lápis HB, lápis escolar HB. Vou fazer uma ponta aqui para deixar o lápis sempre bem apontado, é muito importante isso. E vou jogar uma sombra muito leve aqui, ó, porque não pode ficar escuro. Então eu pego um lápis que tem a graduação